3. Deus é criador de tudo. Logo, nada existe que não seja a criação de Deus. Deus é bom, logo tudo que ele criou é bom, porque o efeito segue a causa, como eu expliquei no começo. 3.2, página 3. Assim, o mal não existe em si, não tem substância própria, não subsiste, independente do bem que ele corrói. Ele é mera privação, falta de medida, forma ou ordem. Santo Agostinho pega então uma passagem do livro da Sabedoria que fala de medida, forma e ordem. A bondade é medida, forma e ordem. Dessas três características, a que eu mais gosto, ou pelo menos a que eu mais insisto no meu modesto trabalho intelectual, é a ordem. O nome do meu livro chama-se A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Ensaios filosóficos. Deve ser lançado em dezembro, pela editora Realizações. Vocês saberão pelo grupo. Então, Santo Agostinho vai interpretar, e a epígrafe da segunda parte, chamada A Ordem do Amor, é de Santo Agostinho, na Cidade de Deus e nas Confissões. Na Cidade de Deus, quando ele diz que a definição mais clara e concisa de virtude é a ordem do amor. E nas Confissões, quando ele diz que o meu peso é o meu amor, serei conduzido onde quer que ele me conduza. Isso me parece muito belo. Então, como é que ele interpreta o mal? Como privação da medida, da forma e da ordem. Este é o argumento principal da aula. Por favor, prestem atenção, porque cai na prova. (4.1) Medida é a grandeza ou a excelência de uma natureza qualquer. Quanto mais medida tiver uma coisa, mais parecida com Deus. A privação da medida é um mal ontológico, porque as coisas que sofrem deste mal continuam boas na medida em que existem. Mas de forma má, porque desmesurada. Então, a medida é a proporção dos elementos constitutivos de uma coisa. Então, olhem para o corpo humano, que é o que há de mais perfeito que existe na Terra. Existe uma medida no corpo humano. Os braços abertos formam o tamanho da altura da pessoa. Existe uma proporção entre peso e altura. Existe uma proporção entre o tamanho do pé e o tamanho da pessoa. Existe uma proporção do pescoço. Então, se a pessoa tem um pescoço muito amplo, muito grande, ou um pescoço muito pequeno, isso pode ter algum problema na cervical, algum problema na coluna. Então, é isso que ele está dizendo. Tudo que existe, existe com base numa medida. E veja como Pitágoras e a tradição platônico-matemática aqui são importantes. Lembrando que esse livro aqui da Sabedoria é do Antigo Testamento, é um dos livros sapienciais do Antigo Testamento. Tá? E o próprio nome do livro, Sabedoria, se articula com Logos, da tradição filosófica grega. Como o próprio São João, no prefácio do seu Evangelho, deixou bem claro. No princípio é o Logos, no princípio é o Verbo. Então, esta mesa em que eu estou sentado, ela é retangular. E ela tem 2 pés. E esses pés equilibram a mesa. A mesa não está balançando, não está caindo. Essa mesa, aliás, essa cadeira me acompanha há 10 anos. Eu pretendo morrer sobre elas. Tá? Então, existe uma proporção. 10 não, 12 anos. Existe uma proporção nessa mesa. Se alguém, de repente, corta um pedaço do pé, essa mesa cai. Ela se desequilibra. E se essa mesa se desequilibrar, se ela ficar assim, eu não posso mais usá-la. Porque a sua causa material é proporcional à sua causa formal e à sua causa eficiente. Perdão, à sua causa final. Então a finalidade da mesa de apoiar
livros, computador, agenda, caneta, lápis, papel e todo o meu trabalho, que é basicamente este, também um copo, uma xícara de café, eventualmente uma bolsa, uma mochila de alguém que vem aqui, perde a sua finalidade se ela não estiver equilibrada. Ela será uma má mesa. Eu vou dizer, essa mesa não presta, ela não serve ao fim precípuo dela, que é o de apoiar. Porque ela está desequilibrada, ela perde a sua forma. Estão entendendo, né? Agora, prestem atenção. 2. A ordem é a harmonia das coisas entre si. Quanto mais ordenadas as coisas, mais integradas ao plano de vida que as criou de modo orquestrado. O mal natural parece ser uma desordenação, mas ele não existe quando considerada a totalidade do cosmos, governada pela providência divina. O que nos parece ser uma desordenação, como uma desintegração das coisas entre si, na verdade, pertence a um plano muito maior e insondável de Deus para a justificação plena do mundo. Esse é um dado religioso. Esse é um dado que, por mais razoável que possa ser do ponto de vista filosófico, pressupõe a fé. Mas uma fé altamente avalizada pela razão. Porque toda essa argumentação aqui é aceitável pela razão. De que existe um Deus bom, de que criou o mundo com uma certa independência e que criou o mundo para o bem e criou o tempo e a liberdade que permite não só o mal moral que a gente vai ver abaixo, que é um mal tipicamente humano e angélico, que é o mal de seres pessoais com inteligência e vontade, mas também permitiu certos desajustes desarmônicos no próprio cosmos, para que o fim seja belo e bom. É muito difícil de entender isso, porque aparentemente a gente imaginaria que Deus criaria um mundo como aquele filme A Lagoa Azul. A gente imagina o Éden como um estado de perfeição em que tudo é muito belo, é muito perfeito, é muito integrado e nunca acontece nada de errado. Acontece que não é assim o cosmos criado por Deus. É um cosmos muito complexo, muito tenso, de uma harmonia muito delicada, muito rara, e que tem, como eu disse no começo, uma estrutura narrativa dramática. Tem um clímax. Só que não é uma tragédia. A tragédia acaba mal com a morte do protagonista. A narrativa cristã acaba bem com a redenção do mundo. Mas a redenção do mundo foi operada por aquilo que parecia o mal supremo. Por isso o cristianismo é a religião que realmente enfrentou o problema do mal. Porque não há mal maior do que a crucifixão de Deus. O deicídio, a morte do próprio Deus. E não há paradoxo maior do que um Deus imortal que se deixa morrer, se deixa crucificar. Por isso Cristo disse na última ceia, não são os homens que me tiram a vida, sou eu que a dou livremente. É claro que Cristo poderia ter evitado tudo isso se ele quisesse. Ele pessoalmente, a natureza humana de Cristo, desejou que isso pudesse ser afastado. Afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, porém a tua. E essa é a vontade inexorável e insondável do Pai. A que ele se submete obedientemente. Quatro 4.3. Forma é o alcance do padrão da natureza de um ente. Quanto mais bem formado estiver uma coisa, mais atualiza a sua potência natural. O mal moral é uma deformação da natureza humana pela privação da finalidade da ação humana.
E é aqui que entra o mistério da iniquidade, que é a queda como escolha livre do mal. O problema do pecado original, que exigiria uma reflexão no âmbito da filosofia da religião e no âmbito da teologia moral muito mais detida. Porque é o principal problema da filosofia da religião cristã e o problema da filosofia, da teologia moral na perspectiva da ética, né? Explicar o pecado original. Principalmente, não só como nossos primeiros pais puderam ter pecado, mas como isso pode ter sido transmitido por todas as criaturas, com exceção da Virgem Maria. Então a gente estuda muito isso na teologia moral e na Mariologia, para explicar a Imaculada Conceição de Maria. E aí, nesse estudo da Imaculada Conceição de Maria, que se comemora, aliás, dia 8 de dezembro, que é um dos dias mais felizes do ano, precisa entender o que é o pecado original e como ele é transmitido. E por que Maria foi preservada deste pecado? Por causa do seu filho. 4.3.3. Porque o mal é nada, não se explica como um homem pôde escolhê-lo, preterindo o bem. Esse é o mistério da iniquidade. E aqui é um gesto realmente indecifrável, inexplicável do ponto de vista meramente filosófico.